Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Explica Tuga. Um forte abraço para cada um de vocês. Mais uma primitiva à nossa frente para resolvermos. E para tal vamos fazê-lo com dois tipos de substituição diferentes. Olhando com atenção para a nossa primitiva, seria impossível olhar para ela como sendo o resultado de uma derivada de uma potência. Isto porque a derivada de 1 menos x² é menos 2x, bem diferente daquele x² que temos ali atrás. De uma forma natural, então, o passo seguinte seria tentarmos fazer aqui algum tipo de substituição. Não me parece que fosse grande ideia dizer que t seja igual à raiz quadrada de 1 menos x². Isto porque nós teríamos ainda de fazer a derivada de t em ordem x a fim de substituir ali o dx e depois ainda tínhamos ali como agravante o facto de termos de representar aquele x² em função de t. Por isso, vamos fazer a substituição que eu vou indicar aqui a roxo, t igual a 1 menos x². A derivada de t em ordem a x é simples, é igual a menos 2x. Resolvendo isto em ordem a dx para depois mais tarde poder substituir ali em cima, fico com dx igual a dt sobre menos 2x. Agora reparem que de início não estava muito fácil também representar aquele x³ em função de t, mas se eu fizer já ali a substituição do dx, vai acontecer aqui uma coisa que nos vai dar jeito. Então temos aqui ainda o x³, raiz quadrada de t, e o nosso dx é dt sobre menos 2x. E vamos ter aqui um corte. Aquele x vai cortar com um dos x lá de cima, que vai ficar com o expoente 2. E tendo ele agora expoente 2, vai ser fácil então representá-lo em função de t. Vamos ficar com x². Vamos imaginar então este menos x² a ir para o outro lado, igual a 1 menos t. A partir daqui as coisas vão começar a compor-se. Temos a primitiva. Então este x² que sobrou vai ser substituído por 1 menos t. Temos aqui uma raiz de t. dt, isto tudo sobre menos 2 que poderá sair lá para fora. Agora vamos fazer aqui duas coisas. Vou passar aquele menos 1/2 lá para fora, que já me está a irritar, e vamos fazer ali aquela distributiva, ou seja, aqui. Fazendo essa distributiva, vamos aproveitar também para separar já em duas primitivas diferentes. Uma ficará a primitiva de 1 vezes raiz t, e outra, que terá sinal negativo, será a primitiva de t raiz t. Vamos pôr na forma de potência, que é mais fácil depois fazer a primitiva. Temos a primitiva de t elevado ao meio menos a primitiva de t elevado. Então temos t elevado a 1 vezes t elevado ao meio, 1 mais 1 meio, 3 meios. Estamos então em condições de usar esta fórmula. Reparem que aqui temos o nosso t, e este f' é a derivada de t, que é 1. Então aquilo que temos de fazer é o seguinte. No que diz respeito à primeira primitiva, vamos ter que somar aqui 1
E 1 meio mais 1 dá 3 meios, que é o valor que depois temos que dividir cá em baixo. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E aqui vamos pôr o t elevado a 3 meios. Pôr já aqui o sinal de menos. Temos um t elevado a 3 meios. Vamos ter que somar 3 meios mais 1. Ou seja, 3 meios mais 2 sobre 2, que dá 5 meios. Que é o valor que vamos ter de dividir aqui em baixo. Dividir por 5 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. T elevado a 5 meios. Creio que depois disto feito fica mais evidente o porquê de se usar esta fórmula da forma que o fazemos. Reparem que ao termos de fazer aqui a derivada da potência, então teríamos de passar este 3 meios lá para fora, que cancelaria com aquele 2 terços. Teríamos de baixar 1 grau aqui ao nosso expoente. 3 meios menos 1 daria o meio que temos aqui. E por fim teríamos de fazer a derivada de t, que neste caso é 1. Podemos fazer aqui um corte. Aquele 2 que está ali em denominador vai cortar com aquele e com aquele. E agora temos de nos lembrar que t era raiz de 1 menos x² e é exatamente isso que vamos fazer. Então aqui temos menos 1 vezes 1 terço. Ficar com menos 1 terço. E aqui vai ficar a raiz de 1 menos x² elevada a 3 meios. Aqui menos com menos dá mais. Vai ficar mais 1 quinto. Da raiz quadrada de 1 menos x² elevada a 5 meios e como resposta final temos de pôr então aqui mais uma constante. Vou só focar aqui alguns pontos importantes. Nós fizemos a substituição t igual a 1 menos x² e neste caso foi útil fazer logo a substituição do dx porque apareceu dali um corte que nos veio ajudar depois a representar o x² em função de t. Outra coisa que deve estar sempre bem mecanizada é esta regra, que vem no fundo da derivada da potência. Logo de início, se bem se lembram, nós tínhamos aqui a raiz de 1 menos x², que no fundo é 1 menos x² elevado a 1 meio. No entanto, faltava-nos cá fora a derivada de 1 menos x², que era menos 2x. E eu tinha um x ao cubo, o que nos impediu de usar esta regra logo de início. Mais tarde, isso não foi um impedimento, porque a derivada de t é 1, o que nos permitiu então usar finalmente a regra que não podíamos usar antes. Depois foi só fazer a substituição novamente do t por raiz de 1 menos x². Esta foi uma das abordagens possíveis. A seguir vamos experimentar uma substituição trigonométrica. Vamos então fazer a segunda abordagem a este exercício. Temos aqui este quadro que nos ajuda a escolher a substituição trigonométrica que deve ser feita. E reparem que na presença de 1 menos x² estamos perante o caso 1, em que neste caso o nosso a é 1 e a substituição que deve ser feita é x igual o a é 1, por isso fica simplesmente seno de θ. Para fazermos a substituição temos de também fazer aqui a derivada de x em ordem a θ. Derivado do seno é cosseno. Fica simplesmente cosseno de θ. Resolvendo isto em ordem a x, temos que dx é igual a cosseno de θ dθ. Vamos então proceder à substituição. Vamos ficar com primitiva. X ao cubo será seno ao cubo de θ vezes raiz quadrada
de 1 menos seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ dθ. Pela fórmula fundamental da trigonometria, lembrar que o menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Temos primitiva de seno ao cubo de θ vezes a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, cosseno de θ dθ. Primitiva de seno ao cubo de θ, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ. Mentira, é módulo de cosseno de θ vezes cosseno de θ dθ. Agora, como é que resolvemos aqui a questão do módulo de cosseno de θ? Reparem que, olhando para a nossa função, eu tenho de garantir que 1 menos x ao quadrado seja maior ou igual que 0. Isto quer dizer que o domínio desta função toda está entre menos 1 e 1. Se desenharem a parábola 1 menos x quadrado, é uma parábola voltada para baixo, com dois zeros, menos 1 e 1. E entre menos 1 e 1, ela é positiva. Feita então a substituição, nós temos que garantir que o seno de θ, que é o nosso x, esteja entre menos 1 e 1. Agora até podemos imaginar que em vez de uma primitiva temos aqui um integral entre menos 1 e 1. Eu quando fizesse a substituição precisaria de pôr aqui um intervalo de θ contínuo, crescente, em que o seno de θ variasse entre menos 1 e 1. Isso só acontece entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou somando voltas inteiras a esse intervalo, e entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Logo, eu vou poder tirar ali aquele símbolo de módulo. E só por essa razão poderemos escrever então seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de θ dθ. Atenção mais uma vez a esta situação. Raiz de a ao quadrado é módulo de a e não a. Já vi professores a mandar capar alunos por menos que isto. A partir daqui nós poderíamos explorar aqui outro tipo de substituições trigonométricas feitas em cima desta. No entanto, creio que o melhor a fazer aqui é o seguinte. Agarrem no termo que tem maior grau e desmanchem-no da seguinte forma. Será, como tem grau ímpar, será um seno de θ seno ao quadrado de θ. Se fosse um seno à quinta, seria seno de θ, seno à quarta de θ. Tudo isto vezes cosseno ao quadrado de θ dθ. Aqui, lembrar mais uma vez a fórmula fundamental da trigonometria. Este seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Vamos ficar com a primitiva de seno de θ. 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ dθ. Fazer aqui a distributiva devagar, em vez de tentar fazer os dois passos num só. Ficamos com primitiva de seno de θ e, entre parênteses, vai ficar 1 vezes cosseno ao quadrado de θ e aqui menos cosseno à quarta de θ. Em que agora vamos poder separar em duas primitivas, fazendo aqui novamente esta distributiva. Primitiva de seno de θ cosseno ao quadrado de θ dθ
menos primitiva de seno de θ cosseno à quarta de θ dθ. Vamos poder agora olhar para seno de θ cosseno ao quadrado de θ como sendo o resultado da derivada da potência. O único senão é que temos aqui o cosseno ao quadrado de θ, logo o n é 2, o f de x é cosseno de θ. Acontece que a derivada de cosseno é menos seno e não o seno que temos ali. Por isso, a única coisinha que há ainda a ser feita é a troca ali do sinal. Vamos pôr aqui um sinal de menos aqui e outro aqui. Seno θ cosseno ao quadrado de θ dθ. Ali vou pôr um sinal de mais e passar aquele sinal de menos lá para dentro. E repare que eu tenho aqui o seno de θ porque eu consegui desmanchar aquele seno ao cubo como sendo seno vezes seno ao quadrado. Caso contrário, ele não me apareceria aqui e eu não estaria em condições de usar esta fórmula. Vamos então ver o que aqui está. Temos aqui aquele sinal de menos, aquele que está por fora da primitiva. Se temos aqui um cosseno ao quadrado, quer dizer que isto vem de um cosseno ao cubo de θ. O nosso n é 2. Logo vamos ter que dividir aqui por 2 mais 1, 3. Vamos experimentar fazer a derivada. A derivada tinha que ser este 3 cá para fora a multiplicar, que cortaria com aquele. Baixaríamos um grau ao cosseno. Tem grau 3, passaria a ter grau 2 e teríamos de fazer a derivada do próprio cosseno de θ, que é menos seno de θ. Aqui vai ficar tudo muito parecido, mas como temos um cosseno à quarta, quer dizer que ele vem de um cosseno à quinta. Vamos ter de pôr aqui cosseno à quinta de θ sobre 5. Temos aqui novamente o quadro onde se apresenta o caso 1, que era o nosso, onde tínhamos aqui 1 menos x quadrado. E este quadro que nos vai permitir regressar então à variável x novamente. Nós temos aqui um cosseno de θ e reparem que cosseno de θ, olhando para este triângulo retângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente será 1 menos x quadrado, hipotenusa 1. Então o cosseno de θ é apenas raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Vamos então por isso. Temos menos um terço da raiz de 1 menos x quadrado, que por sua vez está elevada a 3, mais 1/5 da raiz de 1 menos x quadrado, que está elevada a 5 mais uma constante. Agora, ele não parece rigorosamente igual àquilo que tínhamos há pouco, mas se nos lembrarmos que raiz de 1 menos x quadrado é 1 menos x quadrado elevado a 1/2, que por sua vez está elevado a 3, aparece-nos então 1 menos x quadrado elevado a 3 meios, que era o que tínhamos há pouco, e deste lado, de maneira análoga, 1 menos x quadrado elevado a 5 meios. Este método poderá ter sido um pouco mais trabalhoso, mas é importante que se trabalhem todas as abordagens possíveis, isto para que, perante um exercício mais complicado, em que, por exemplo, tenhamos de fazer necessariamente uma substituição trigonométrica, então estejamos preparados para tal. É com um profundo sentimento de pesar que este vídeo chega ao fim. Façam a subscrição do canal, ponham um like no vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.